Estamos aqui então tomando um chimarrão bem verde para conversar um pouquinho e contar um pouco da história do nosso espaço. O Espaço Amanhecer Ayá Sarrá. E fala aí, minha irmã, um pouquinho assim, o que a gente vai abordar hoje no nosso podcast, fora a nossa história. Então, hoje a gente vai abordar de forma divertida, né, como sempre, porque não pode faltar isso nas nossas conversas, sobre as questões do autoconhecimento e também das transformações, né, das pessoas e dos caminhos que as pessoas escolhem, os caminhos de cura, os caminhos de evolução, né, e compreender como que quem a gente é, né, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Eu e a Leia, a gente tem uma mescla de não só de conhecimento, né, mas é uma integração assim de que a gente é como se a gente se unisse nesse determinado momento, porque a gente tem sim algo a mais, né? A gente precisa fazer algo a mais do que a gente estava fazendo. Então nada é por acaso e hoje vocês vão entender um pouquinho como que a gente resolveu chegar até aqui, onde estamos, nesse lugar. A Leia veio antes para essa sala, que era para ser esse espaço, né, da gente, e eu vim para cá, para Três Etilhas, um pouco antes, para que de repente se abrissem as portas, para que hoje a gente estivesse fazendo o que a gente está fazendo. E a gente vai fazer muito mais ainda, né? Temos muitos planos, a gente conversa muito sobre os nossos sonhos, aquilo que a gente idealiza, e tudo leva para o mesmo lugar, né? Os nossos objetivos, o desejo que a gente tem de auxiliar as pessoas, não é ajudar, porque ninguém ajuda ninguém se a pessoa não quiser, mas aquilo que a gente aprendeu, passar para frente, porque por muito tempo a gente ficou estudando, e a gente entendeu que conhecimento guardado somatiza no corpo, né? Muito. Inclusive, muito. A Leia vai contar um pouco também da história dela, dos desafios que ela teve, porque a gente não tem problema, né? A gente tem desafios. E a gente vai vencendo esses desafios conforme a gente vai evoluindo, compreendendo, né? E aceitando. Então, o que eu aprendi muito com a minha irmã foi essa resiliência que ela sempre teve, de dizer que se veio para ela é porque ela dava conta. Então, isso eu levo para a minha vida, que tudo que acontece com a gente é sim responsabilidade nossa, né? Sim. Tá no nosso nome, né? Ayá Sarrá. Ayá que é aquela que morre, renasce, que resiste, mas não quebra, para que Sarrá possa trazer uma luz diferente, um novo nascimento. Trazer para a luz, para o renascer, para o amanhecer, né? Que é também um dos significados, né? Eu vou contar um pouquinho então da história do nome, né, do nosso espaço, porque foi um presente sim que a gente recebeu da espiritualidade e a gente tem muita honra em dizer que foi sim esse presente. Ele veio para mim, mas não foi para mim só, ele veio porque a missão era veio através de mim para que eu e a Leia compreendessem, porque só ela iria abraçar e aceitar, né, esse movimento que foi acontecendo. Então, o nome Ayá Sarrá tem um significado espiritual muito, muito, muito grandioso. Não é simplesmente um nome, né? Foi realmente canalizado, eu acredito, né? Foi recebido de algum lugar que a gente não sabe de onde, a gente não precisa saber. Mas me mostraram, assim, uns 2 anos antes da gente chegar a conversar, que a gente precisava trabalhar juntas. Eu relutei um pouco, pela Leia eu já teria vindo aqueles 2 anos atrás, né? Mas eu ainda precisava de algum aprendizado e fui ficando. E quando me mostraram, foi como se abrisse um telão na minha frente com o nome Ayá Sarrá. E eu não entendi no momento o que era aquele nome. Eu até perguntei para a espiritualidade, mas nada foi dito naquele momento, a não ser que o momento certo chegaria. E aí eu trouxe para a Leia o nome e ela disse: o momento certo vai chegar, e a gente guardou esse nome. E ficou por um tempo guardado, e depois a gente foi estudar o que significava essas duas palavras, Ayá Sarrá.
a gente nunca tinha ouvido falar assim, desses dois nomes juntos, não. E depois, com o passar do tempo, a gente entendeu que era a nossa missão que estava ali. A Yá é representado pela Leia, Sará sou eu. Então é a junção realmente dessas duas energias, desses dois elementos, que no fundo somos nós. E a missão ela é bem grande, assim, e é como se a Leia fosse trazendo lá das profundezas, aquilo que a pessoa tem mais dificuldade em olhar, que são as nossas sombras, os nossos desafios, né? E que, de repente, quando chega mais na superfície, eu trago esse outro olhar, esse olhar mais leve, mais alegre, que não precisa ser pesado, né? Muitas dos nossos desafios na nossa vida, a gente coloca um peso maior do que é, né? Então, aquilo que a gente puder aliviar, e você é um exemplo disso, vai ser sempre um exemplo para mim, não só para mim, mas para muitas pessoas que te conhecem, de tudo que você enfrentou e está aqui hoje muito saudável, graças a Deus. Quando a gente começa a cumprir o propósito da gente, muitas curas acontecem, né? Conta um pouquinho de tudo que você enfrentou, das cirurgias que você fez. A minha caminhada, ela começou aqui, em Três Itilhas, né? Com 15 anos atrás, 32 anos atrás. Quando eu comecei a me conhecer aqui, eu vim para o Centro Espírita e ali eu comecei meus estudos e nunca mais parei. E ao longo da minha vida, então, nunca abandonei esse lado espiritual. Sempre tive muita fé, muita certeza de que a gente não é só um corpo físico, a gente é muito mais, né? Tive muita certeza de que existe sim essa força que protege a gente, que cuida da gente, que abre os nossos caminhos. Tudo que eu fiz de estudo, que eu busquei de autoconhecimento, foi como se tivesse caído de paraquedas na minha vida, né? Caído no meu colo. Mas eu nunca duvidei. Quando vinha, eu abraçava e seguia. Mas fisicamente, meus problemas começaram em 2012. De lá para cá, 2015, eu operei a coluna, 8 parafusos. Não melhorei. Aí operei o quadril em 2016. Também as dores não passaram, né? Quem tem prótese de quadril sabe o que é uma cirurgia, né, de quadril. Então, mas hoje eu entendo, pela alquimia a gente libera muitos traumas através dessa quebra óssea, né? Então eu também precisava liberar muitas coisas. E os traumas mais internos, quando a gente está lá na barriga da mãe da gente, a gente guarda no interior dos ossos, porque ali não vai afetar a criança, os órgãos principais, né? Não vai trazer nenhum problema mais sério, né? Que afete a vida. Então, aí eu fui, sempre procurei muitas terapias alternativas, complementares à saúde, tudo que vocês imaginarem eu já fiz. Eu busquei muito antes de optar pela cirurgia, antes de me render. Aí eu me rendi, fiz. Aceitei. Nunca lutei também, nunca pedi porquê pra mim. Nunca. Nunca pedi porque pra mim, ou me achei vítima, ou reclamei. Tive muitas dores, muitas dores físicas. O meu mestre espiritual, que não está mais aqui fisicamente, mas que eu tenho certeza que está na minha egrégora, ele dizia que a minha iniciação foi essa, justamente, não abandonar o caminho espiritual, mesmo diante de todas as dificuldades. Quando eu poderia ter virado as costas, e eu me firmei mais. Então, e agora eu recebo a graça de estar bem, né? Nossa, e estar bem para cumprir realmente com aquilo que você veio fazer. É como a gente sempre conversa, é como se ela tivesse dado uma pausa para que eu alcançasse ela, porque eu sempre achei que eu era menor que a minha irmã, eu sempre colocava, não ela, era uma questão minha mesmo, né? De achar que a Leia era mais inteligente, então eu fui ficando para trás. Nesse tempo que ela teve que fazer essas cirurgias, eu corri atrás, inconscientemente, talvez estudando, né? Uns 10 anos mais ou menos,
tudo que era curso que aparecia eu fazia, eu devorava. Ah, isso aqui a Leia me falou há 20 anos atrás. Então, assim, cada pessoa tem o seu momento do despertar, né? E como foi importante eu ter dado aquele tempo, porque nesse intervalo eu aprendi muita coisa, eu vivi muita coisa, eu quebrei a cabeça, eu fiz muita coisa errada, mas foram todos muito válidos esses momentos, né? Então a gente aprende realmente com essas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente coloca um peso maior, para que de repente a gente consiga auxiliar a pessoa que vai chegar até a gente. Isso eu entendi, né? Então, da gente não julgar, de olhar com outros olhos e saber que a gente já esteve naquele lugar, né? E aí que fica mais fácil da gente conseguir auxiliar as pessoas, né? Mas a Leia sempre foi um grande exemplo para mim, e muitas das dores que ela teve eu peguei e foi realmente por escolha minha, não foi por outro motivo, porque ela sempre dizia: era para ter acabado em mim, não entendo por que você tem também problema de quadril, nosso problema é semelhante, mas é como se para mim viesse mais leve, com certeza bem mais leve, né? Porque talvez eu venha aqui realmente quebrar esse padrão para não precisar pôr uma prótese, para que os nossos filhos, netos não precisem também passar por isso. Então eu acredito que nós duas meio que dividimos a carga para aliviar um pouco para os nossos descendentes. E quando a gente entende isso, a gente realmente não se coloca no lugar de vítima. A gente vai vivendo um dia de cada vez, tem dias que dói muito, no outro dia dói um pouco menos. Tem dias que não dói nada. Tem dias que não dói nada e a gente até esquece, e é isso que é importante. E a Léia sempre fala uma frase que eu também aprendi a falar: e tá tudo bem. E tá tudo bem do jeito que tá. Né? Então, hoje a gente vai contar um pouquinho do que a gente trabalha, né? Porque as pessoas ainda confundem a minha profissão achando que eu sou só cabeleireira, ou outras acham que eu abandonei a minha profissão e não trabalho mais com isso. Porque eu acabei eu não foco mais tanto no salão, porque hoje o meu propósito realmente é outro. E na verdade eu sempre trabalhei com isso. Quando eu atendia as minhas clientes, quando elas sentavam na minha cadeira, quando ainda sentam, eu sou testemunha do quanto ela faz terapia. Acho que eu sempre fiz, né? Enquanto ela faz no cabelo. E aprendi muito, muito, muito com as minhas clientes também, que chegavam com as suas dores, e eu ouvi, aprendi muito a ouvir também Teve momentos na vida que eu me colocava sempre, talvez também, era como se fosse um desejo de querer ter aquela mesma ferida, né? Que no fundo a gente tem todas as 5 feridas, mas depois de um tempo eu comecei a olhar com outros olhos e a ouvir mais. E foi aí que veio o grande aprendizado, né? De saber que eu não estava só fazendo cabelo. Às vezes o cabelo é só uma desculpa para elas chegarem até aqui, para ouvirem o que tem que ouvir. E muitas saem daqui, elas nem prestam muita atenção no cabelo, elas se amam, saem daqui se achando mais linda ainda, mas nem era o cabelo. Era algo que estava dentro delas, que precisava só ser olhado, né? E trazido para a consciência, né? Então, quando eu estudei sobre o formato do corpo, foi ali que eu de verdade senti que, cara, é isso que eu quero fazer. Porque quando eu fiz o meu mapa, que eu me conheci e entendi que eu não era aquela pessoa toda errada que eu imaginava que eu fosse. Eu sou muito errada. Na minha cabeça eu achava que eu não... que tinha momentos que eu queria sair de casa e outros momentos que eu queria ficar. E às vezes eu saía, queria ter ficado, ficava, queria ter saído. E era uma confusão muito grande. E foi quando eu descobri que os meus 3 traços principais estão muito próximos, né? Aquele que gosta de contato com pessoas, que graças a Deus meus 68% de gostar de estar com pessoas faz com que eu tenha essa abertura, né, para trazer as pessoas, né? Para ter esse convívio, talvez, né? Esse acolhimento, tem essa capacidade de acolher, de ouvir. Eu sempre disse que quando você chega num lugar, você enche o lugar. Porque uma boa sanguínea. A risada envolve, né? Essa descontração, né? Claro que eu escondia sempre uma dor também por trás desse riso, né? Aquele palhaço que aparece chorando, né? Mas eu percebo que, assim, essa é a minha essência, né? De trazer essa alegria, essa leveza. Então foi quando eu fiz o meu mapa que eu consegui me compreender e me respeitar também. Fazendo esses movimentos de quando preciso ficar na minha caverna, eu fico. E às vezes, quando eu vou sair para o mundo também, eu vou inteira.
e aí a gente não fica nessa batalha, né? Esse é o desafio de todo mundo, né? Estar 100% presente. 100% presente, onde quer que a gente esteja, né? E a importância da gente se conhecer, por quê? Saber se você é mais da mente, realmente, que tem essas pessoas que ficam só no mundo das ideias. Sim. Outras que são muito emocionais, que você não pode falar com nada, que ela está chorando, né? E outras que são do instinto, que vão e agem, fazem e depois se arrependem, né? Então, aprender a equilibrar esses movimentos, né? Às vezes pensar para depois agir, ou para primeiro sentir para depois agir, né? E depois pensar, e vice-versa. Vice-versa e vice. Não podemos parar. Toca o barco e siga em frente. Vai lá, DJ. Nós temos muitas histórias também divertidas para contar, depois que a minha irmã falar das ferramentas de autoconhecimento que ela trabalha. Então, eu tenho algumas ferramentas que eu utilizo um pouco mais, mas eu acredito que a gente vai se transformando na própria ferramenta, né? Porque a gente é a junção de tudo aquilo que a gente estuda. Então, cada um vai fazer a sua forma de terapia e tá tudo bem, tá tudo certo, porque é isso mesmo, né? No Caminho Sul a gente diz que há tantas almas para Deus, tantos caminhos para Deus quanto almas encarnadas. Cada pessoa é um caminho para Deus e cada pessoa é uma forma de interagir no mundo, é uma peça de um grande quebra-cabeça, né? Que se faltar aquela pessoa, o quebra-cabeça não fica completo. E ao mesmo tempo, cada ser humano ele é muito particular, né? Não existe ninguém com o mesmo DNA, teu, nem meu. Quando a gente trata cada pessoa de uma forma totalmente exclusiva, né? Que são as terapias que você faz, é só para aquela pessoa. Né? O mapa do corpo é só daquela pessoa. Né? Então isso que é interessante, não generalizar, né? Não tratar todo mundo igual. É essa individualidade, né? Que faz com que a pessoa também se conecte com ela e reconheça nela aquilo que a gente traz, né? E para de se comparar também com os outros e querer ser igual aos outros, né? Porque existe essa padronização externa, né? Tanto de beleza, quanto de inteligência, quanto de moda, quanto de tudo. Mas cada um é um ser humano individual e único, e tá tudo certo, né? Porque se fosse para ter produção em série, Deus tinha feito assim. E uma das nossas missões realmente é fazer com que a pessoa se enxergue dessa forma, única, exclusiva, especial, né? Sendo um ser humano inteiro, né? Sem ficar buscando nas outras pessoas uma parte que ele acredita que está no outro. Sim, só está dentro, né? Trabalhando com o mapa astral dá para justamente trazer esse... É como se fosse um manual de instruções, né? Quando a gente fala, por que a gente não vem com manual? A gente vem sim com um manual de instruções totalmente descrito. E é um mapa que a gente traçou, né? Antes de vir para cá. A gente escolheu viver essas situações, a gente escolheu estar naquele lugar, a gente escolheu aquele pai, aquela mãe, aquela família. E ao mesmo tempo, a gente pode sim, a gente tem o tal do livre-arbítrio, né? Sim. De ir transitando dentro desses conhecimentos e transformando e fazendo diferente do que para talvez desviar um pouquinho da rota que seria, não, eu sou assim porque eu nasci assim, como aquela música. Eu nasci assim, eu vou morrer. A Gabriela. Aquela lá, da Gabriela. Vou morrer assim. Não, a gente pode fazer esses caminhos de transformação, né? Porque tem o próprio Enneagrama, né? Faz esses movimentos de você descobrir a tua personalidade e fazer esses caminhos, né? Que é para as flechas, que é para as asas. Se eu sou muito emocional, então eu vou fazer um caminho para ir um pouquinho mais para minha mente, para me racionalizar um pouco mais. Então esses caminhos que a gente vai percorrendo para tornar a nossa vida mais leve, mais fluida. Fácil não vai ser nunca. E quem disse que seria? Nunca foi. Então, simples, mas não é fácil. Não é fácil, e não tem que ser, mas vamos fazer ser divertido. A gente ri das nossas dores, inclusive, das né? nossas próprias dores. Porque o riso, ele cura também. Quando a Leia mancava, né? Assim, eu era ponto e vírgula. Quando eu era ponto e vírgula, né? Agora não sou mais. Né? Mas não deixar isso afetar, né? E saber que a gente está aqui sim para evoluir, para aprender e que tudo é transformável.
Existe essa palavra? Eu não sei, se não existe agora existe. Porque nós temos um dicionário próprio. Nós temos o nosso próprio dicionário. As pessoas acham que a gente não sabe falar corretamente. Quando precisa, a gente fala. Mas nós Mas daí já desfala também. E já desprecisa falar. E se você precisar de mim, né? Desprecisa. Desprecisa. Tem momentos que a gente quer que desprecise, mas não, a gente no fundo não precisa desprecisar. Então, você também faz numerologia, né? Mas a numerologia é uma ferramenta, uma das primeiras que me auxiliou também a olhar para a pessoa, né? Com essa trindade, né? Alma, corpo, né? E mente, como a pessoa se apresenta, como ela é na essência e como ela age no mundo. A numerologia ela é tão simples, né? Porque a gente calcula ali, às vezes, tá conversando com a pessoa, você já fez o numerologia, não pega a data de nascimento, já vê ali os caminhos que a pessoa, né, vai traçar. E como tem gente que ainda não conhece, que nunca fez, como a gente vive nesse meio, a gente acha que todas as pessoas algo conhecem, que para nós é tão comum, às vezes para uma pessoa que a gente nunca vive viu é muito novo, né? Assim como foi para nós lá atrás, novo, né? Sim. Então a gente tem que ter esse entendimento também que cada pessoa tem o seu tempo de chegar, né, em qualquer que seja o lugar, né? E eu falo sempre que tudo é a mesma coisa, dita de um jeito diferente, né? Tudo sobre a mesma coisa. É tudo sobre a mesma coisa, porque quando você pega um mapa numerológico, um mapa astral, né? O próprio enneagrama. É muito claro como a pessoa se manifesta em todas as ferramentas da mesma forma. Da mesma forma. Só que eu acredito que seja um complemento, realmente, como se fosse o quebra-cabeça. Você vai pegando uma mapa astral, vai pegando os traços de são caráter. coisas que são mais da alma, coisas que são mais do corpo, né? Isso, E aí, esse é o divisor, né? E como eu sou muito visual, sensorial, né? Eu tenho que estar ali, porque eu preciso sempre estar provando para mim mesmo. Então, o formato do corpo me despertou muito essa autoconfiança que eu precisava, né? Porque tá ali visível, né? Tá visível. E quando eu começo a descrever a pessoa pelo formato do corpo dela, não tem o que ela negar, porque é aquilo ali. Daí eu falo com uma certeza, porque também estudei, né? Uma certeza para você mesma, né? É porque eu busco essa aprovação sempre, né? É sempre comigo, é sempre com a gente. Não tem nada a ver com o outro. Sempre. E é para todo mundo, né? O rígido busca essa perfeição e nunca vai encontrar. Então, assim, vamos do jeito que dá mesmo, que vai dar certo. E parece que, assim, quanto mais você estuda, mais você quer. Eu tenho o vício de estudo. E eu peguei bastante também, porque a nossa mãe tinha um sonho de estudar, né? Ela queria ser professora, então eu acho que eu e a Léa, a gente carrega um pouco disso, né, desse sonho dela para... Mas pelo menos é uma coisa boa. Estudar é bom. O Hélio Couto sempre fala, né? A gente está aqui para estudar e para servir. Para estudar, trabalhar e servir. São 3 coisas. Estudar, trabalhar e servir. E essa é a nossa vida. E estudar é uma coisa que realiza, quanto mais você entende como a gente funciona, né? Melhor você entende como o outro funciona. Sim, porque é um reflexo. É um reflexo. O nosso mundo externo é um reflexo do mundo interno, daquilo que a gente carrega dentro da gente, né? O tal do semelhante atrai semelhante, como diz a Cristina Cairo, né? Então, depois que a gente foi buscando esses caminhos individuais, eu e a Léa, a gente se encontrou em alguns pontos. Fizemos daí vários cursos juntos, né? E foi incrível, porque viajamos. Era um desejo que a gente tinha. Viajamos, se perdemos muito. Continuamos nos perdendo. Nós temos muitas histórias, assim, de se perder mesmo com o GPS da Léa, dizendo assim, é por aqui sim. Eu falei, mas eu não estou reconhecendo essa estrada, tá estranha. E andar 4 horas a mais do nosso destino... Porque o GPS diz que é para seguir em frente. Então vamos lá. Noite, escuro. E até que encontramos umas luzinhas lá, numa cidade que está muito distante. Mas no fim chegamos no mesmo lugar. Então às vezes a gente dá uma volta grande e quando vê, chega no destino, né? Que é o que a nossa vida fez. E a gente sempre leva isso como um aprendizado, de uma forma leve, rindo. Porque se nós se perdemos, nós precisávamos passar por aqueles caminhos. Né? E vamos ficar xingando, brigando, não. Tem uma coisa que a gente não faz, é bestenar, falar nome feio, porque a gente aprendeu que não se faz. E a gente também reclamar.
É. Reclamar é pedir por mais. Clamar por mais daquilo que você está Aham. reclamando, né? Mas Falando mal. Isso aí. Nossa, isso é muito certo, porque o universo realmente ele entende só aquilo que a gente vibra, não Sim. aquilo que a gente fala. Eu posso estar aqui te falando algo e não estou vibrando, não estou sentindo, o universo não encontra aquilo. Aí quando você vibra e sente aquilo que é visceral, ele diz, você quer mais disso, então tem muito cuidado com aquilo que a gente sente, com aquilo que vibra aqui. Né? Porque, que ódio daquela pessoa, que linda que você tá, né? Sim. Um ódio, você quer mais disso, então te manda. O universo só te devolve aquilo. No sincronário, né, no Tzolk'in, eles falam que a gente é como uma antena, todos somos antenas, né, captando frequências. E tudo. Depende de que música que você quer tocar, né? Na tua rádio interna, então. Nós optamos em tocar essas músicas da leveza, da alegria, do riso, de tirar sempre essa parte, aprendizado, né? De uma forma divertida, né? Sem levar para. E muita gente fala, nossa, que legal, eu sigo vocês, eu rio muito, né? Porque a gente faz a alegria. Tem gente que não gosta, mas tudo bem, né? Eu falo que esses que não gostam também são bem-vindos, porque a gente também precisa que eles estejam. Eles gostam no fundo, mas só que eles não admitem que gostam. ou gostariam também de fazer, sabe? Porque por muito tempo eu tive muita vontade quando vi esses stand-ups. É isso que assim fala, stand-ups. Esses caras engraçados, né? Que vão lá assim falar. Acho que era meu sonho, era subir num palco, fazer as pessoas rir. As pessoas estão cada vez mais, né, introspectivas, mais tristes, mais anestesiadas, né? É a palavra. Então que a gente traga essa alegria, né? Nem que seja para falar uma coisa nada a ver, a gente também sabe falar coisa séria quando precisa, né? Sim, mas nesses momentos, leve, né? A gente gosta de rir, de fazer as pessoas rirem também. Porque o riso cura. Porque ninguém manda de nós. Verdade. Então era pra você falar, lembra que você tinha uma surpresa pra falar. E você não queria falar surpresa. Não, pois eu pensei muito e eu resolvi fazer uma adivinhação. Mas eu não faço isso muito, assim, ainda mais. As pessoas têm medo, assim, que a minha irmã, ela olha dentro dos olhos, assim, das pessoas. Uma adivinhação. Já adivinha coisas. Coisas e coisas. Eu também sei adivinhar, porque eu podia pegar a tua mão e fazer uma leitura. E eu posso dizer que eu estou lendo a tua mão, mas no fundo eu estou lendo o teu corpo, porque eu estudei. Claro. As ciganas acho que estudaram muito. Claro. Isso é muito fácil, né? Você estuda um monte e fala que é evidente. Claro. É evidente que sim. É evidente. E daí, porque às vezes a gente benze também, as pessoas acham que a gente faz macumba, né? Não é só do bem, a gente não é bruxa. Bruxa, que fala que tem medo de bruxa, mas as bruxas, todas as pessoas né, que benziam antigamente, eram vistas como bruxas. Eram vistas como bruxas. E que seja então, se for para fazer o bem para outra pessoa, que a gente seja bruxa, tá tudo certo, não tem problema. Desde que a gente saiba o que a gente está fazendo, porque assim, não dá para plantar milho e querer colher feijão, né? Com certeza. Todo mundo vai colher exatamente o que plantou, né? E não vai fugir da colheita. Não Ninguém cedo ou tarde. E como está acelerada as coisas, né? Sim. Se a gente parar para perceber, você plantou uma sementinha aqui, já vai colher amanhã. Então as pessoas que pensam que eu vou fazer essa maldadezinha aqui, que vai demorar muito tempo para mim colher, não. O universo está muito acelerado, né? E dentro do Tzolk'in, o ano inicia dia 25 de julho, né? Então agora nós entramos num anel da semente ressonante. Então nós estamos plantando para o futuro. Então tudo que a gente semear agora vai ser colhido. Então vamos semear coisa boa, vamos semear alegria para que a gente seja cada vez mais feliz. É verdade. Né? E falando também desse nosso espaço, né? Quando as pessoas chegam até aqui, elas sentem algo diferente. Assim como a gente gosta de estar aqui, a gente não tem vontade, às vezes, de ir para casa, a gente precisa, né? Porque nós temos filho. E porque é bom ficar em casa também, claro, né? Precisa. Mas é porque é um ambiente muito agradável, né? Porque você mesmo trabalhou a energia desse espaço por quanto tempo, né? Antes de eu chegar. E talvez quando eu cheguei, completou. Trabalhando. Sim. E as pessoas sentem essa leveza que a gente tem.
Eu e a Léa, a gente é irmã, mas a gente é irmã de alma antes Sim, de ser irmã de sangue, né? A gente vem lá de trás, né? Com uma missão. Então a gente combinou, sim, de estar aqui fazendo o que a gente está fazendo, né? Cumprindo com a nossa missão, que às vezes a gente nem faz ideia da dimensão que é, mas eu tenho certeza que a espiritualidade fica honrada, porque a gente se encontrou nesse ponto, né, com tudo que a gente passou, eu com a minha vida, com as coisas que eu vivenciei, você com as suas coisas, e a gente se encontrou aqui para fazer algo diferente. É. E nós nem sabemos ainda a dimensão, né? Mas a gente está fazendo. Estamos fazendo, a gente vai recebendo as instruções, a gente vai seguindo. Um passo de cada vez. E a espiritualidade vai confiando na gente quando a gente se coloca, né? Sim. A serviço. Então, que fica essa mensagem, né, para as pessoas que buscam um propósito, né, Leia? Sim. Que tudo é alcançável e o teu propósito não precisa ser grandioso. Eu acredito que o nosso seja grande, né? Mas ele é construído nas pequenas coisas. Foi construído grãozinho por grãozinho. Como diz aquela música, né? Ai de quem não tem história para contar. Né? Nós temos muitas histórias para contar. As histórias difíceis, mas as histórias alegres também, sim, né? Vamos colocar a luz, né? Nessas que não foram tão agradáveis. Sim, e entender que é aprendizado, escolhas, colheitas. Exatamente. Né? E a gente deve muito assim, aos pais que a gente teve. Sim. Né? A gente honra muito o nossa lugar, ancestralidade, né? O lugar da onde a gente veio, né? A gente sempre volta para lá, a gente vai sempre voltar para lá, né? Porque a gente não perde as origens, sim, e a essência, os ensinamentos que o papai deixou, né? E a mãe, os dois com as suas diferenças, mas cada um trouxe para nós essa completude, né? Sim. De deixar a gente livre para escolher o nosso caminho, para escolher ser quem a gente veio para ser. Então, sim, isso a gente deve muito a eles, a gente sempre fala, né? E eles sabem disso. Eles sabem. A gente fala, né, que graças a essa liberdade a gente hoje pode ter a espiritualidade livre. Sim, porque a gente não teve essas crenças limitantes, né, que as pessoas falam. Não. Porque a gente foi sempre livre para fazer as escolhas. E ao mesmo tempo sempre manteve a fé e a certeza de que acima de Deus não tinha ninguém, né? Sim, nossa, muito presente isso. E crescemos vendo nossos pais dividir a pouco que eles tinham. Sim, a gente sempre foi muito pobre, porque não humilde, porque tem pobre que não é humilde, tem rico que é muito humilde. A gente era pobre, né? De maré de maré de si. De não ter tudo que a gente queria, mas a gente tinha tudo que a gente precisava. Sim. Amor nunca faltou, né? Então, a gente leva assim, esses ensinamentos e a gente deve muito a eles. Então, a gente honra nossos pais e que a gente faça um pouquinho diferente, né, também, do que eles fizeram. Acho que nós já está fazendo, né? Completando a jornada e dando seguimento para que os nossos descendentes também possam fazer diferente. Encerrando ciclos, principalmente com consciência, né? Termina em mim. Para não ficar também honrando as dores deles. Isso, né? Porque nem o ancestral quer que a gente repita dores. Não, a gente que escolhe. Então que a gente aprenda a fazer as escolhas certas, né? Eu escolho tomar outro caminho, fazer um pouco diferente. E é para isso que a gente está. Como a gente fala sempre, daqui para frente, só para frente. Só para frente, né? E nada de voltar para trás. Eu costumo falar sempre assim, eu já olhei muito para trás. Né? Não tenho mais tempo, a gente não tem mais tempo. A gente precisa, assim, fazer algo de bom com a nossa vida, porque a vida é um presente, né? Então aprender a estar aqui presente, vivenciando tudo isso. E agora, dia 10, pelo sincronário, vai entrar então o dragão vermelho, né? A onda encantada do dragão vermelho, que é o teu Kim. É verdade. Como você vê, é vermelho. Para honrar, então. Dia 10 começa uma nova onda encantada de 13 dias. Onde é muito importante que as pessoas possam colocar os projetos, os sonhos, os desejos que elas querem iniciar. Dá o primeiro passo. Não quer dizer que você vai concluir nesse tempo, mas iniciar. Porque é a onda encantada do guerreiro que vem pedindo essa ação no mundo, né? Esse colocar de propósito, esse realmente entender o que você quer
Nossa, olha Como que, você quer. que importante isso. Vamos fazer um movimento aí, vamos lembrar as pessoas. Dia 10 inicia essa nova Onda Encantada. Dia 10 de dezembro, então, né? Até dia 22 de dezembro, então nós vamos estar nessa Onda Encantada do Dragão. E depois entra o Mago Branco. Então, na virada do ano, a gente vai estar passando pela energia da Onda Encantada do Mago. Nossa, olha que... a gente vai gravar um outro podcast para você explicar bem sobre o Kim, né? Que é... Kim quer dizer dia. Né? Eu não sabia. Kim é o dia do teu nascimento tinha uma vibração, que é a vibração do dragão. Então, Tzolk'in é a contagem, Kim dos dias. Que legal. Os maias contavam os dias, e cada dia tinha uma frequência. Quando você nasce naquele determinado dia, que aquele Kim está regendo, você é regida pelo Kim. A tua essência é aquele Kim. Olha, que bom a gente saber disso, porque às vezes a gente... Não é nada assim mirabolante, Tzolk'in, Kim, tão complexo, né? Tão simples. Kim. Só um jeito diferente de falar. Como eu disse, tudo é a mesma coisa dita de um jeito diferente. Você tem essa forma de simplificar as coisas, né, complexas. Você traz uma forma que a gente consegue entender. Até mesmo o mapa astral, eu tinha muita dificuldade em entender o mapa. E depois que você trouxe esse teu ensinamento, nossa, aí sim, agora eu entendo um pouco mais, não muito ainda. Mas porque a gente é tudo isso. Assim como a gente mostra através do nosso corpo, os traços, né? Através da nossa personalidade, né? Então, é tudo sobre a mesma coisa. Né? A mesma coisa. E falando de novo sobre os traços de caráter, né? 5 feridas emocionais, então todos nós temos as 5 feridas, né? Querendo ou não. Então, é ali que a gente identifica qual é a ferida que está mais aflorada no momento, né? Por conta a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição. Então, a gente às vezes nega, né? Essas feridas. E não, a gente precisa sim encarar elas de frente e fazer o possível para curar. E tem sim como curar, o teu corpo automaticamente vai mudando, né? Sim, eu sou a prova viva disso, porque quando eu apliquei, né, o meu mapa em mim, meu corpo, você sabe que eu era mais redondinha, né? Eu tinha a ferida do abandono bem mais aflorada, né? Então, quando eu fui me curando disso, o teu corpo vai se mudando, vai se adaptando, diferente, né? Porque é a frequência, né? Quando você queria ficar muito escondida, não queria aparecer magrinha, porque ela não queria ser vista, não queria que ninguém olhasse. Estava de frente, parecia que estava de lado, já tinha ido embora. Então, né, tudo tem um sentido, né? Sim. A gente tem olhos para ver. Então, tenha olhos para ver tudo, né? Por isso eu vou adivinhar. Vou fazer a adivinha. Vai olhar no grão do meu olhos. Então, vou fazer a adivinha. Uma adivinhação. O que é? Adivinhem! Que pula mais alto que uma árvore. Eu não sei. Nada, a árvore não pula. E eu não sabia mesmo. Você viu? Olha como eu faço adivinhação. Gente. Viu? É esse tipo de adivinhação que a minha irmã faz. Não fiquem com medo de me olhar, que eu não adivinho pensamento de ninguém. Então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. A gente vai ter muitos podcasts ainda pela frente. Essa foi só uma explanação. Pra gente quebrar o gelo. Quebrar o gelo, né? Que a gente fica um pouco mais à vontade com as câmeras. E a gente espera que vocês tenham gostado e que uns dias a gente aparece de novo, né? Sim, para contar as nossas histórias engraçadas. Porque senão a gente ia se prolongar demais. Tem muita história. Fiquem atentos. E tchau! Tchau!